Ajude os sussurros do imaginário a crescer. Ama os audiobooks do canal? Que tal apoiar esse projeto e ajudar a trazer ainda mais histórias incríveis para todos? Contribua com qualquer valor via Pix. Escaneie o QR Code na tela e faça parte dessa jornada literária. Seu apoio nos ajuda a produzir mais e melhor. Cada contribuição mantém viva a magia das histórias e fortalece essa comunidade de apaixonados por literatura. Muito obrigado pelo seu apoio. Bem-vindo aos Sussurros do Imaginário. Nosso canal é totalmente dedicado a audiobooks, proporcionando uma experiência imersiva para todos os amantes de boas histórias. Aqui, você pode relaxar e deixar sua imaginação fluir enquanto escuta os melhores títulos literários. Dica especial: para uma experiência ainda mais completa, recomendamos que você acompanhe o audiobook com o livro físico ou o e-book. Dessa forma, você poderá desfrutar tanto da narrativa quanto do texto original, unindo os dois mundos. Pedimos desculpas especialmente aos deficientes visuais por quaisquer falhas que possam ocorrer nos audiobooks, como trechos em outras línguas, pequenos erros de narração ou tradução. Isso acontece porque utilizamos narração sintética para manter a produção dos áudios. Queremos ouvir você. Sugira nos comentários livros que gostaria de ver aqui no canal. Não se esqueça de curtir, comentar e se inscrever para ficar por dentro de todas as novidades. Obrigado por estar conosco e bons sussurros. Parte 9. Dia de Julgamento. Capítulo 94. Oslo, 17 de maio de 2000. Escrevo estas linhas para que quem a encontre saiba o porquê de minha escolha. As alternativas de minha vida foram, no geral, entre duas ou mais opções negativas, e creio que dei-me julgar levando em conta este fato. Mas também dei-me julgar sabendo que jamais fugi da responsabilidade de uma escolha, que não me afastei de minhas obrigações morais, e que preferi me arriscar a escolher o caminho errado, do que viver covardemente como mais um da maioria silenciosa, como quem procura segurança na massa, permitindo que esta escolha por ele. A minha última opção tem por objetivo me preparar para o momento em que me reencontre com Nosso Senhor e com Helena. Merda! Harry pisou fundo o freio enquanto a multidão elegantemente vestida com o traje típico norueguês avançava pelo cruzamento da Majosto Krisen. Dir-se-ia que toda a cidade havia ido para as ruas. E ele tinha a sensação de que o semáforo jamais voltaria a ficar em verde. Por fim, pode soltar a embreagem e acelerar outra vez. Na rua Vibe, estacionou em fila dupla e tocou o porteiro automático da casa de Falk. Um garoto passou correndo como uma trovoada retumbando no chão com as botas, e Harry deu um suspiro ao ouvir o ruído estridente da campainha. Falk não atendeu. Harry voltou ao carro, encontrou a alavanca que sempre levava no chão, nos pés do assento do acompanhante, para abrir a porta do porta-malas, pois a fechadura vivia quebrada. Voltou ao portal e colocou as duas mãos sobre as fileiras de botões do porteiro automático. Após uns segundos, ouviu uma mistura de vozes irritadas, com certeza de gente com pouca paciência e com a escova para lustrar os sapatos na mão. Disse que era policial e alguém acreditou porque, de repente, ouviu o barulho da porta e conseguiu abri-la. Subiu o degrau de 4 em 4 e chegou em seguida ao quarto andar, com o coração mais acelerado do que quando vira a fotografia no quarto, a um quarto de hora. A missão que me propus a levar a cabo já custou várias vidas inocentes. Naturalmente, existe o risco de que sejam mais. Na guerra é sempre assim. De modo que me julguem como um soldado que não teve muitas opções. Esse é o meu desejo. Mas se me julgarem com dureza, pensem que eu não sou mais do que um ser humano suscetível de errar, e que tanto para você como para mim, somente terá no final um juiz, Deus. Estes são os meus desejos. Harry golpeou com o punho a porta de Falk por 2 vezes e desgritou seu nome. Como não respondia, colocou a alavanca debaixo da fechadura e deixou cair sobre ela o seu peso. Na terceira tentativa, a porta cedeu com grande estrépito. Cruzou o umbral. O apartamento estava às escuras, em silêncio. Curiosamente, se lembrou do quarto onde estivera até há poucos minutos, pois tinha um ar de vazio e abandono. Imaginou por que entrará tão fácil na sala de estar. O apartamento fora abandonado. Todos os papéis que vira antes no chão, os livros nas estantes abarrotadas e as xícaras de café meio vazias, tudo desaparecera. Os móveis estavam amontoados em um canto e cobertos com lençóis brancos. Um raio de sol entrava pela janela e caía sobre um monte de documentos presos com um elástico que estava no chão vazio da sala de estar. Espero que, quando leiam isso, eu já esteja morto. Espero que todos nós estejamos mortos. Harry se ajoelhou junto ao monte. A grande traição. Se lia escrito à máquina na primeira página. Memórias de um soldado. Harry retirou o elástico. Na página seguinte ele leu: escrevo estas linhas para que encontre e saiba o porquê de minha escolha. As alternativas de minha vida foram. Harry folheou o monte. Devia ter várias centenas de páginas bem repletas. Olhou o relógio. Eram 8:30. Encontrou o número de Fritz em Viena na agenda. Apanhou o celular e o localizou justo quando voltava para casa após um serviço noturno. Depois de 1 minuto de conversa com Fritz, ligou para o serviço de informações telefônicas, onde encontraram o número que pedia e o passaram diretamente. Weber. Felicidades no dia de hoje. Não é isso que se diz?
Vá à merda. O que quer? Bem, suponho que terá planos para hoje. Sim. Tinha plano de manter a porta e a janela fechada, se de ler o jornal. Preciso retirar umas impressões digitais. Ótimo. Quando? Agora mesmo. Traga a maleta e assim as enviamos daqui. E, além disso, preciso de uma arma regulamentar. Harry lhe deu o endereço. Depois, apanhou um monte de papéis e se dirigiu a uma das cadeiras, sentou e começou a ler. Capítulo 95. Leningrado, 12 de dezembro de 1942. Os lampejos iluminam o céu da noite, tão cinza que parece uma lona suja estendida sobre a paisagem desolada que nos rodeia. Pode ser que os russos tenham iniciado uma ofensiva, pode ser que somente queiram nos fazer acreditar que assim é. Essas coisas nunca se sabem até depois. Daniel voltou a se mostrar um excelente atirador. Se não fosse porque já era uma lenda, teria conseguido hoje a imortalidade. Atirou em um russo e o matou de uma distância de quase meio quilômetro. Depois, o arrastou sozinho até terra de ninguém e lhe deu uma sepultura cristã. Jamais vira nada semelhante. Trouxe o gorro do russo como troféu. Em seguida mostrou seu humor habitual, cantando e animando o ambiente para regozijo de todos, salvo de algum que outro companheiro que se portou como um estraga-prazeres. Estou extremadamente orgulhoso de ter como amigo um homem tão íntegro e valente. Por mais que existam dias em que se diria que esta guerra não terá fim e em que pese já serem muitas as vítimas de nossa pátria, os homens como Daniel Gudez nos infundem a esperança de que conseguiremos nosso objetivo de deter os bolcheviques, se retornarmos para uma Noruega segura e livre. Harry olhou o relógio e continuou folheando as páginas. Capítulo 96. Leningrado, noite de 1 de janeiro de 1943. Quando vi que Sindri Falk tinha o medo pintado nos olhos, me vi obrigado a lhe dizer umas palavras tranquilizadoras, com o fim de que a sua atitude fosse menos desconfiada. Só estávamos ele e eu no posto de metralhadoras. Os demais haviam ido se deitar outra vez o cadáver de Daniel. Jazia rígido sobre as caixas de munição. Depois retirei um pouco mais do sangue de Daniel que havia na cartucheira. A lua brilhava e estava nevando. Fazia uma noite estranha e pensei que estava reunindo os fragmentos destroçados de Daniel, recompondo-o outra vez, unindo os pedaços para refazer o seu corpo de modo que pudesse se levantar e conversar como antes. Sindri Falk não compreendeu. Ele era um oportunista e um delator que somente seguia aqueles que, segundo ele, iam vencer. E no dia que não se pressagiasse nada bom para mim, para nós, para Daniel, nesse dia trairia também a nós. Adiantei-me vários passos para ficar bem atrás dele, o agarrei pela cabeça e o cortei com a baioneta. Tive que fazê-lo com certa rapidez, para que o corte fosse profundo e limpo. O soltei quando cortei, pois sabia que o trabalho já estava feito. Ele se voltou lentamente e me cravou o olhar com seus pequenos olhos de porco. Parecia querer gritar, mas a baioneta havia-lhe seccionado a traqueia e não poderia emitir mais que leves assovios provocados pelo ar que surgia da ferida aberta. Tentou segurar a garganta com as duas mãos para evitar que a vida escapasse, mas somente conseguiu que o sangue corresse em delgados fios por entre seus dedos. Então caí e tive que me arrastar para trás pela neve para evitar que me salpicasse o uniforme. As manchas de sangue fresco seriam inconvenientes se tentasse investigar a deserção de Sindri Falk. Quando deixou de se mover, o coloquei de costas e o arrastei até as caixas de munição sobre as que jazia Daniel. Por sorte, os dois tinham mais ou menos a mesma constituição. Encontrei a documentação de Sindri Falk. Sempre a levamos, dia e noite, pois, se nos encontram sem a documentação que indica quem somos e a que regimento pertencemos, infantaria, seção da frente norte, data, carimbo e demais, nos arriscamos a ser fuzilados por desertores ali mesmo. Enrolei os documentos de Falk e os guardei. Retirei o saco da cabeça de Daniel e o enrolei na de Sindri. Depois, coloquei às costas o corpo de Daniel e o levei para a terra de ninguém. E ali o enterrei na neve, como Daniel havia enterrado Urias, o russo. Fiquei com o gorro do uniforme russo que Daniel havia retirado de Urias. Entoei um salmo. Nosso Deus é firme como uma fortaleza. Capítulo 97. Leningrado, 3 de janeiro de 1943. Um inverno suave. Tudo seguirá segundo o plano. Muito cedo, na manhã do dia 1, dia de ano novo, chegaram os coveiros e levaram o cadáver que estava em cima das caixas de munição, tal e como fora ordenado através das linhas de comunicação e, naturalmente, acreditaram que era o de Daniel Gudezon quem levavam para o norte no trenó. Nem preciso dizer que tenho vontade de rir quando penso nisso. Se retirassem o saco que lhe cobria a cabeça antes de levá-lo, não sei o que aconteceria. Mas, de qualquer maneira, não me preocupei, porque eles não conheciam nem Daniel nem Sindri Falk. A única coisa que me preocupa é que parece que Edvar Moskin tem suspeitas de que Falk não desertou, mas de que eu o matei. Claro que não tem muito que ele possa fazer. O corpo de Sindri Falk está carbonizado. Oxalá sua alma também queime eternamente, e irreconhecível junto com outros 100. Mas nesta noite, enquanto fazia guarda, tive que realizar a operação mais arriscada até agora.
Deram-me conta de que não poderia deixar Daniel enterrado na neve. Já que o inverno se apresentava suave, me arriscava que o cadáver surgisse da neve a qualquer momento, delatando assim a troca. E quando, à noite, comecei a sonhar com o que as raposas poderiam fazer com o corpo de Daniel quando a primavera derretesse a neve, decidi que deveria desenterrar o cadáver e voltar a enterrá-lo na fossa comum, que, depois de tudo, é terra benzida pelo sacerdote da campanha. Claro que temia mais os nossos postos de guarda do que os russos, mas, por sorte, quem estava de guarda no posto de metralhadora era o Top Algrindali, o amigo de Falk. Além disso, o céu estava fechado naquela noite, o mais importante de tudo. Eu sentia que Daniel estava comigo, sim, que estava dentro de mim. E quando por fim consegui retirar o cadáver e deixá-lo sobre as caixas de munição, antes de colocar o saco sobre a cabeça, me sorriu. Já sei que a falta de sono e o fome podem trazer alucinações, mas eu vi verdadeiramente a sua rígida máscara de morto mudar de postura ante os meus olhos. E por estranho que possa parecer, em lugar de me assustar, me fez sentir seguro e feliz. Depois, entrei devagarinho no bunqueiro e dormi como um garoto. Quando, apenas uma hora mais tarde, Edvar Moskin veio me acordar, senti como se tudo fosse um sonho, e creio que consegui que meu assombro parecesse autêntico quando vi que o cadáver de Daniel voltará a aparecer. Mas aquilo não foi suficiente para convencer Moskin. Ele estava certo de que era Falk quem jazia com um saco na cabeça, que eu o havia assassinado e o deixará ali com a esperança de que os coveiros acreditassem que haviam se esquecido de levar seu cadáver na primeira vez que o levassem de novo sem fazer perguntas. Quando Dali retirou o saco e Moskin viu que, de fato, era Daniel, ambos ficaram atonitos e eu tive que reprimir a risada que fervia em meu interior para que não delatasse nem Daniel e nem a mim. Capítulo 98. Hospital do Setor Norte, Leningrado. 17 de janeiro de 1944. A granada de mão que jogaram do avião russo chocou contra o capacete de Dali, caiu ao chão e ficou sobre o gelo dando voltas, enquanto nós tentávamos escapar do seu alcance. Eu era o que mais próximo me encontrava e estava convencido de que iríamos morrer os três, Moskin, Dali e eu. É estranho, mas o meu último pensamento foi que eu acabará de salvar Edvar Moskin de morrer com um tiro do desgraçado do Algrindali. Seria uma ironia do destino, que a única coisa que havia conseguido era prolongar em exatamente 2 minutos a vida de nosso chefe de pelotão. Mas, por sorte, as granadas de mão que os russos fabricam são de péssima qualidade e nós três saímos daquela com vida. Ainda que eu tenha me ferido no pé e os restos da granada atravessaram o meu capacete e se incrustaram na testa. Por uma curiosa coincidência, fui parar na sala da enfermeira Signe Alsaker, a noiva de Daniel. No princípio não me reconheceu, mas à tarde se aproximou e começou a falar comigo em norueguês. É muito bonita e estou consciente de que gostaria que fosse a minha noiva. Olaf Lindvik também está aqui na mesma sala. Tinha o casaco branco pendurado em um cabideiro junto à sua cama. Não sei por quê. Talvez para que possa voltar diretamente para suas obrigações quando se recuperar de suas feridas. Precisamos de homens como ele. Já ouço se aproximar o fogo da artilharia russa. Creio que uma noite teve um pesadelo, porque gritava em sonhos e então viu Signe. Ela lhe deu uma injeção, talvez de morfina. Quando Olá voltou a adormecer, vi que lhe acariciava o cabelo. Estava tão bonita que senti desejo de dizer que se aproximasse de minha cama e de lhe explicar quem era eu, mas não quis assustá-la. Hoje me comunicaram que terão de me enviar para o oeste, porque os remédios não chegaram. Ninguém me avisou, mas me dói o pé. Os russos se aproximam e sei que é a única salvação possível. Capítulo 99. Wienerwald. 29 de maio de 1944. Em minha vida nunca conheci uma mulher mais bonita e inteligente. Pode alguém amar a 2 mulheres ao mesmo tempo? Sim, claro que é possível. Gubra mudou. Por isso adotei o apelido de Daniel, Urias. Helena gosta mais dele. Diz que Gubra é um nome esquisito. Quando os demais adormecem, me dedico a escrever poemas, embora não sou muito bom. O coração dispara tão logo ela aparece na porta, mas Daniel dizia que, para conquistar o coração de uma mulher, é preciso conservar uma calma quase fria, porque é como caçar moscas. É preciso se manter completamente imóvel, de preferência, olhar para o outro lado. E quando a mosca começa a confiar em você, quando se atreve a teiçar sobre a mesa, diante de você, se aproxima e, por fim, quase lhe incita a tentar pegá-la, então é o momento de dar o golpe, como um relâmpago, com decisão e segurança, na própria convicção. O último é o mais importante, pois não é a velocidade, mas a convicção de que vai pegar a mosca. Tem uma única oportunidade, e é importante ter o terreno preparado. Isso é o que dizia Daniel. Capítulo 100. Viena, 29 de junho de 1944. Dormia como um garoto quando me vi arrancado do colo de minha amada Helena. Lá fora, os bombardeios haviam terminado há algum tempo, mas ainda era meia-noite e as ruas estavam completamente desertas. Encontrei o carro onde o havíamos estacionado, junto ao restaurante Dreyusaren.
A janela traseira estava quebrada e uma das pedras do muro abrirá um grande buraco no teto, mas, salvo esse problema, o carro estava, por sorte, intacto. Voltei ao hospital dirigindo tão rápido como pude. Sabia que era muito tarde para fazer algo por Helena e por mim. Somente éramos duas pessoas presas em um torvelinho de acontecimentos que não poderíamos controlar. Seu apego à família a empurrava a se casar com aquele médico, Christopher Brochard, esse ser corrupto que, em seu infinito egocentrismo, que ele chamava amor, manchava a autêntica natureza do amor. Não via que o amor que movia era exatamente o contrário do amor que movia a ela. Assim eu precisaria sacrificar o meu sonho de dividir a vida com Helena, para dá-la uma nova vida, se não feliz, ao menos decente, livre da humilhação a que queria obrigá-la a Brochard. As ideias atravessavam a minha cabeça como eu atravessava a noite por rodovias tão sinuosas como a vida. Mas Daniel dirigia minhas mãos e pés. Descobriu que eu estava sentado na borda de sua cama e me olhava com expressão incrédula. "O que faz aqui?" perguntou. "Christopher Brochard, você é um traidor", sussurrei, "e por isso condeno à morte. Está preparado?" Não creio que estivesse. A gente nunca está preparada para morrer. Acreditam que viverão para sempre. Espero que tenha visto o jorro de sangue que espirrou até o teto. Espero que conseguisse ouvi-lo bater contra os lençóis quando caiu. Mas, antes de tudo, espero que compreendesse que estava morrendo. No armário encontrei roupas, um par de sapatos, uma camisa que enrolei apressado e levei debaixo do braço. Depois, comecei a correr até o carro e o coloquei em marcha. Continuava dormindo. Estava empapada e gelada pelo frio repentino e me encostei ao seu lado, debaixo dos lençóis. Seu corpo ardia como um forno e, quando me apertei contra ela, gemeu levemente no sono. Tentava cobrir com minha pele cada centímetro da dela. Tentava me convencer de que aquilo seria para sempre. Tentava não olhar para o relógio. Somente faltavam poucas horas para que o meu trem partisse. Somente umas horas para que me declarassem um assassino perseguido em toda a Áustria. Não sabiam quando pensava em fugir nem que rumo ia seguir, mas sabiam aonde iria. E estariam me esperando quando chegasse a Oslo. Tentei me aferrar a ela com força suficiente para que durasse toda uma vida. Harry ouviu a campainha. Seria a primeira vez? Encontrou o porteiro automático e abriu para Weber. Depois das transmissões esportivas da televisão. "Isso é o que mais detesto", declarou Weber furioso enquanto entrava ruidosamente antes de deixar cair no chão uma caixa de ferramentas tão grande como uma maleta. O 17 de maio, o dia da embriaguez nacionalista, as ruas fechadas obrigam a rodear todo o centro para chegar a qualquer lugar. Deus santo! Por onde quer que comece, com certeza encontrará uma impressão aceitável na cafeteira da cozinha, sugeriu Harry. Estive falando com um colega de Viena que colocou mãos à obra e está procurando uma impressão datiloscópica de 1944. Trouxe o computador e o scanner. Weber deu uma palmadinha sobre a caixa de ferramentas. "Ótimo. Quando terminar de escanear as impressões digitais que encontrar, pode conectar o computador ao meu celular e enviá-las para o correio eletrônico de FNTZ, em Viena. Está esperando para poder compará-las com as dele e nos responderá em seguida. E isso é tudo que tem de fazer. Eu preciso continuar a ler uns documentos na sala de estar." "O quê?" "Coisas do CNI", cortou Harry. "Esse tipo de coisas que deem ler somente os que precisam conhecê-las." "Ah, sim?" Weber mordeu o lábio e olhou inquisitivo para Harry, que manteve o olhar, esperando que ele completasse o comentário. "Sabe o que eu acho, Ro?" disse por fim. "É ótimo que ainda tenha alguém que se comporte com profissionalismo neste organismo." Capítulo 99. Wienerwald, 29 de maio de 1944. Em minha vida nunca conheci uma mulher mais bonita e inteligente. Pode alguém amar a duas mulheres ao mesmo tempo? Sim, claro que é possível. Gubra mudou. Por isso adotei o apelido de Daniel, Urias. Helena gosta mais dele. Diz que Gubra é um nome esquisito. Quando os demais adormecem, me dedico a escrever poemas, embora não sou muito bom. O coração dispara tão logo ela aparece na porta, mas Daniel dizia que, para conquistar o coração de uma mulher, é preciso conservar uma calma quase fria, porque é como caçar moscas. É preciso se manter completamente imóvel, de preferência, olhar para o outro lado. E quando a mosca começa a confiar em você, quando se atreve a teiçar sobre a mesa, diante de você, se aproxima e, por fim, quase lhe incita a tentar pegá-la, então é o momento de dar o golpe, como um relâmpago, com decisão e segurança, na própria convicção. O último é o mais importante, pois não é a velocidade, mas a convicção de que vai pegar a mosca. Tem uma única oportunidade, e é importante ter o terreno preparado. Isso é o que dizia Daniel. Capítulo 102. Normarca, 12 de julho de 1944. Um homem chamado Ivan Ju, como demais tipos da resistência, parece ter engolido minha história de cabo a rabo. Mas por que não iriam? A verdade é que sou um soldado da frente procurado por assassinato. Seria mais difícil de digerir o fato de que eu fosse um desertor da frente oriental, chegando à Noruega através da Suécia.
Além disso, verificaram com as suas fontes no escritório de recrutamento, onde confirmaram que uma pessoa chamada Sindri Falk foi dada por desaparecida, que provavelmente tenha se unido aos russos. Os alemães têm seus assuntos sob controle. Falo norueguês standard, resultado dos meus anos de juventude na América do Norte, suponho, mas ninguém reage ante o fato de que tenha me desfeito tão rápido do dialeto de Gudbrandsdijk, onde nascerá Sindri Falk. Sou de um pequeno povoado norueguês, mas, embora me encontrasse com alguém a quem tinha conhecido em minha juventude, Deus meu, tão somente há 3 anos me parece toda uma vida. Estou convencido de que não me reconheceriam. A tal ponto me sinto outra pessoa. Em troca, temo que, de repente, apareça alguém que tenha conhecido o verdadeiro Sindri Falk. Por sorte, ele vinha de um povoado ainda mais afastado que o meu, mas claro, terá familiares que imagino, podem identificá-lo. E estas eram as questões sobre as quais eu me dedicava a pensar, daí o desconcerto que senti quando me ordenaram que liquidasse a um de meus próprios irmãos da União Nacional, quer dizer, um dos irmãos de Falk. Essa será a prova de que, na verdade, tinha mudado de lado e que não sou um infiltrado. Daniel e eu estivemos a ponto de começar a rir. É como se a ideia tivesse acontecido a nós mesmos, pois, de fato, estavam impedindo que acabassem com todos aqueles que poderiam me denunciar. Já sei que os líderes desses soldados de merda pensam que o fratricídio é ir demasiado longe, pois não estão habituados à crueldade da guerra aqui, na segurança desses bosques. Mas eu decidi seguir as suas ordens ao pé da letra antes que mudem de ideia. E quando anoitecer, irei até a cidade, apanharei a minha arma regulamentar que, junto com o uniforme, deixei uma caixa forte na estação de trem, e tomarei o mesmo trem noturno no qual cheguei, mas agora para o norte. Conheço o nome do povoado mais próximo da fazenda dos Falk, de modo que não precisarei perguntar como chegar até lá. Capítulo 103. Oslo, 13 de maio de 1945. Outro dia estranho. Todo o país está embriagado de liberdade e hoje chegará a Oslo o príncipe herdeiro Lau, junto com uma delegação do governo. Não penso em descer ao porto para ver a sua chegada, mas ouvi que toda Oslo já havia se reunido ali. Subi a rua Karl Johan em roupa civil, embora meus companheiros de campanha não compreendam porque não optei, como eles, em usar o uniforme da resistência para que me cumprimentem como a um herói. Pelo que dizem, agora é um bom chamariz para as garotas. As garotas e os uniformes. Se não me recordo mal, em 1940 corriam com o mesmo entusiasmo atrás dos uniformes verdes. Caminhei até o palácio para ver se o príncipe herdeiro sairia ao balcão para dirigir umas palavras à multidão. Já havia ali reunidas muitas pessoas. Cheguei bem à hora da mudança de guarda. Um espetáculo bastante triste, em comparação com o alemão, mas as pessoas gritavam de júbilo. Tenho a esperança de que o príncipe herdeiro jogue um jarro de água fria, sobretudo nos chamados bons noruegueses que permaneceram, durante 5 anos, como espectadores passivos, sem mover um dedo por algum dos dois lados que agora pedem aos gritos vingança contra os traidores à pátria. De fato, creio que o príncipe Olau nos compreende, pois, se forem verdadeiros os rumores dos membros da realeza e do governo, somente ele mostrou certa vergonha durante a capitulação, ao se oferecer para ficar com seu povo e compartilhar o seu destino. Mas o governo desaconselhou, pois sabiam que a imagem do rei ficaria manchada se o deixassem aqui enquanto eles iam embora. Sim, tenho a esperança de que o jovem príncipe, que, ao contrário dos santos dos últimos dias, sabe como usar o uniforme, explique à nação qual foi o valor dos combatentes à frente, sobretudo, levando em conta que ele viu com seus próprios olhos até que ponto os bolcheviques do Oeste constituíam, e ainda constituem, um grande perigo para o nosso país. Parece que, já em princípio de 1942, enquanto nós nos preparávamos para marchar na frente oriental, o príncipe manteve conversas com Roosevelt e lhe expressou a sua preocupação pelos planos russos na Noruega. A gente agitava bandeirolas, cantavam alguma canção e as velhas árvores do Parque Slottspark em Jamai já haviam mostrado tanto verdor, mas o príncipe não saiu ao balcão. Assim precisei me armar de paciência. Acabam de ligar de Viena. As impressões são idênticas. Weber estava na porta da sala de estar. Ótimo, respondeu Harry concordando abstraído e sem deixar de ler. Alguém vomitou na lata de lixo, continuou Weber. E esse alguém está bastante doente, pois tem mais sangue que outra coisa. Harry passou o dedo pela língua e passou à página seguinte. Bom, silêncio. Se precisa de ajuda com alguma outra coisa. Obrigado, Weber, mas isso é tudo. Weber concordou, mas não se moveu da porta. Não vai dar uma ordem de busca? Perguntou por fim Weber. Harry levantou o olhar e olhou ausente até Weber. E por quê? Sei o que me disse, comentou Weber. E não preciso saber. Harry sorriu, talvez pelo comentário do velho policial. Não, é claro. Weber aguardou uma continuação que não aconteceu. Como quiser, Hou. Trouxe uma Smith e Wesson. Está carregada e tem um carregador extra. Segure-a. Harry levantou o olhar bem a tempo de ver a cartucheira negra que Weber acabava de lhe dar. Abriu-a e apanhou a pistola. Estava engraxada e o aço recém-lustrado brilhava com lampejos mate, de modo que era a arma de Weber. Obrigado por sua ajuda, Weber, disse Harry. Que seja leve. Tentarei. Que tenha um bom dia. Weber respirou fundo ante o comentário.
Quando saiu do apartamento, Harry já estava há um tempo imerso novamente em sua leitura. Capítulo 104. Oslo, 27 de agosto de 1945. Traição, traição, traição. Estava petrificado, bem oculto na última fila, quando fizeram entrar a minha amada, que se sentou no banco de testemunhas e ofereceu a ele, a Ivenju, aquele sorriso fugaz, mas denunciador. E esse sorriso foi suficiente para me revelar tudo, e fiquei ali como amarrado à cadeira, sem capacidade para fazer nada mais além de escutar, ver e sofrer. Que falsa e que mentirosa. Ivenju sabe bem quem é Signe Elsaker. Fui eu quem lhe falou dela. Mas a ele não se pode culpar. Ele acredita que Daniel Gudezon está morto. Mas ela jurou fidelidade até a morte. Então que não posso parar de repetir. Traição. E o príncipe herdeiro não disse uma só palavra. Ninguém disse nada. Estão executando homens que arriscaram suas vidas pela Noruega, no forte de Akershus. Os ecos dos disparos ainda ressoam no ar sobrevoando a cidade por um segundo para em seguida desaparecer e dar passagem a um silêncio ainda maior, como se nada tivesse acontecido. Na semana passada soube que o meu caso foi arquivado, que meus atos heróicos compensam os meus crimes. Quando li a carta, comecei a rir até que meus olhos cederam ao pranto. O que estão dizendo é que liquidar 4 camponeses indefesos em Gudbrandsdalen é um ato heróico que compensa minha criminosa defesa da pátria em Leningrado. Quebrei uma cadeira contra a parede, a caseira subiu e tive que me desculpar. É para ficar maluco. Todas as noites, sonho com Helena. Só com ela. Devo tentar esquecer. E o príncipe não se pronunciou. É insuportável. Harry voltou a olhar o relógio. Passou rápido várias folhas até que seu olhar recaiu sobre um nome conhecido. Capítulo 105. Restaurante Ster, 23 de setembro de 1948. Hoje aconteceu algo que vinha temendo desde há algum tempo. Estava sentado lendo o jornal quando me dei conta de que havia alguém que, de pé junto à minha mesa, me observava. Levantei o olhar e o sangue me gelou nas veias. Estava maltrapilho e sem o porte erguido e reto com que eu recordava. Era como se tivesse desaparecido uma parte dele. Mas reconheci em seguida ao nosso antigo chefe de pelotão, ao homem com o olho de ciclope. Gulbrand Johansen, exclamou Edvard Mosken. Diziam que havia morrido. Em Hamburgo. Não sabia o que responder nem o que fazer. Tão somente que o homem que agora se sentava em frente a mim poderia fazer que me condenassem por traição à pátria, no pior dos casos, por assassinato. Quando por fim fui capaz de articular palavra, senti que tinha a boca seca. Disse que sim, que estava vivo e, para ganhar algum tempo, lhe contei que havia ido parar no hospital de Viena com uma ferida na cabeça e um pé machucado e perguntei como ele estava. Mosken me explicou que o enviaram para casa e que colocaram na enfermaria do colégio de Sinsen, curiosamente, a mesma que haviam me destinado. Como demais, também haviam lhe condenado a 3 anos por traição à pátria e o haviam soltado depois de 2 anos e meio de prisão. Ficamos falando sobre isso e aquilo até que, ao cabo de um tempo, relaxei um pouco. Pedi uma cerveja para ele e falei da empresa de material, de construção que dirigia. Disse-lhe o que pensava, que o melhor para as pessoas como nós era começar de novo com um negócio próprio, pois a maioria dos empresários se negava a contratar ex-combatentes da frente, em especial, os empresários que haviam colaborado com os alemães durante a guerra. Também aconteceu isso com você? Perguntou Mosken. Assim tive que lhe explicar que não me serviu de muito ter passado depois para o lado dos bons. De qualquer maneira, havia usado o uniforme alemão. Mosken não apagava do rosto aquele seu meio sorriso. Finalmente, não pode se conter mais. Falou-me que havia passado muitos anos procurando o meu rastro, mas todas as pistas terminavam em Hamburgo, e que estava a ponto de se dar por vencido quando, um dia, viu o nome de Sindri Falk em um artigo de jornal sobre os homens da resistência. Recobrou o interesse, descobriu onde trabalhava Falk e ligou. Alguém lhe dissera que talvez estivesse no restaurante Ster. Voltei a ficar gelado e pensei que chegará o momento. Mas o que me falou foi algo completamente diferente do que eu me imaginava. Nunca tive a oportunidade de agradecer por impedir Algrindar me desse um tiro naquele dia. Você me salvou a vida, Johansen. Dei de ombros, algo perturbado, incapaz de fazer outra coisa. Segundo Mosken, ao salvá-lo, eu havia me comportado como um homem com alto sentido moral, pois poderia ter motivos para desejar que morresse. Se aparecesse o cadáver de Sindri Falk, Mosken poderia testemunhar que o mais provável é que eu fosse o assassino. Concordei, sem mais. Então, me olhou fixamente e me perguntou se eu tinha medo. E pensei que não tinha nada a perder se lhe contasse toda a história, tal e como havia acontecido. Mosken me escutava, posando sobre mim o seu olho de ciclope de vez em quando, para verificar se eu dizia a verdade e meneando a cabeça de vez em quando. Mas eu creio que sabia que a maioria do que contava era verdade. Quando terminei, pedi outras 2 cervejas. Então, ele me falou de si mesmo, que sua esposa havia procurado outro homem que pudesse manter a ela e ao garoto enquanto eu estava na cadeia. Ele a compreendia. Além disso, talvez fosse melhor também para o pequeno Edvard. Assim não teria que crescer com um traidor à pátria como pai. Mosken parecia resignado.
Disse que queria tentar a sorte no setor do transporte, mas que não haviam lhe dado algum dos postos de motorista que havia solicitado. Compre seu próprio caminhão, propus. Funde a sua própria empresa, você também. Não tenho dinheiro suficiente, me confessou com uma olhadela fugaz. De repente, comecei a compreender. E os bancos tampouco financiam os ex-combatentes. Acreditam que somos bandidos, todos iguais. Eu economizei algum dinheiro, disse. Se quiser, lhe faço um empréstimo. Mosque negou com um gesto, mas eu vi que já o tinha convencido. Cobrarei juros, claro, adicionei. Então começou a prestar atenção. Mas voltou a adotar uma expressão séria e me falou que poderia ficar muito caro até que negócio funcionasse bem. Assim tive que lhe explicar que não seriam juros muito altos, que seria algo simbólico. Em seguida, pedi mais cerveja e, quando já dispunhamos a voltar para casa, apertamos a mão num sinal de que havíamos fechado um acordo. Capítulo 106. Oslo, 3 de agosto de 1950. Uma carta com selo de Viena na caixa de correio. Deixei-a ante mim, em cima da mesa da cozinha, sem fazer outra coisa além de olhá-la. Seu nome e seu remetente estavam escritos no verso. Eu havia enviado uma carta para o Hospital Rudolf II no mês de maio com a esperança de que alguém soubesse onde se encontrava Helena e a fizesse chegar até ela. Mas, se uma pessoa não autorizada abrisse a carta, eu tinha me assegurado de não escrever nada que comprometesse algum dos dois. Claro, não havia utilizado meu verdadeiro nome. De qualquer maneira, não me atrevi a esperar uma resposta. E, no fundo, tampouco sei se na realidade desejava receber uma resposta, sobretudo se fosse a que esperava, que havia se casado e que tinha filhos. Não queria saber. Ainda que fosse isso precisamente o que eu desejava para ela, a possibilidade que lhe dera. Deus, éramos tão jovens, ela tinha somente 19 anos. E agora, com a carta na mão, tudo me parecia tão irreal, como se a esmerada caligrafia que se lia no envelope não tivesse nada a ver com a Helena com quem eu estava há 6 anos sonhando. Abri a carta com mão trêmula, me convenci de que devia esperar o pior. Era uma longa carta, e não há mais de uma hora que terminei de lê-la pela primeira vez, mas já a sei de memória. Querido Urias, amo. É fácil adivinhar que eu amarei o resto de minha vida, mas o estranho é que me sinto como amasse desde sempre. Quando recebi a sua carta, chorei de felicidade. Harry foi à mesa da cozinha com as folhas na mão, encontrou café no armário que havia sobre o fogão e fez uma cafeteira. Tudo isso sem parar de ler. Próximo nosso reencontro, feliz, mas também difícil e quase doloroso, em um hotel de Paris. Marcamos no dia seguinte. A partir daí, Gulbran começou a escrever cada vez menos sobre Daniel até que, ao final, este parecia ter desaparecido por completo. Em troca, suas páginas estavam cheias da história de um casal de apaixonados que, por causa do assassinato de Christian Brochard, continuavam sentindo o bafo de seus perseguidores na nuca. Marcaram encontros secretos em Copenhague, Amsterdã e Hamburgo. Helena conhecia a nova identidade de Gulbran, mas saberia toda a verdade sobre o assassinato na frente, sobre as execuções na fazenda dos Falk. Não parecia que fosse assim. Noivaram após a retirada dos aliados. Em 1955, ela saiu da Áustria, uma Áustria que, não era segura, voltará a ficar debaixo do controle de criminosos de guerra, antissemitas fanáticos que não haviam aprendido com seus erros. Foram viver em Oslo, onde Gulbran, sempre sob o nome de Sindre Falk, dirigia o seu pequeno negócio. No mesmo ano se casaram ante um padre católico, em uma cerimônia particular no jardim da rua Holmenkolveien, onde acabavam de comprar uma grande casa com o dinheiro que Helena havia conseguido na venda de sua oficina de costura em Viena. Eram felizes, escreveu Gulbran. Harry ouviu o borbulhar da água e, surpreso, verificou que o café já estava há um tempo fervendo. Capítulo 107. Rijkshospitalet. 1956. Helena perdeu tanto sangue que, por um instante, sua vida correu perigo, mas, por sorte, interviram a tempo. Perdemos o bebê. Helena ficou inconsolável, naturalmente, embora eu não parasse de lembrá-la que é jovem, que teremos muitas outras oportunidades. Por desgraça, o médico não se mostrou tão otimista. Dizia que Capítulo 108. Rijkshospitalet. 12 de março de 1967. Uma filha. Chamaremos de Raquel. Eu não conseguia parar de chorar e Helena me acariciou a face enquanto me dizia que os caminhos do Senhor eram. Harry voltará a se sentar na sala de estar e esfregava os olhos. Porque não havia entendido quando viu a fotografia no quarto de Beatrice. Mãe e filha. Ficará aturdido. Evidente que essa era a palavra. Aturdido. De fato, ele via Raquel em todos os lados, nos rostos das mulheres que passavam pela rua, em todos os canais de televisão, quando se sentava para zapear, após o balcão da cafeteria. De modo que, por que ia prestar uma atenção especial ao ver seu rosto na fotografia de uma mulher bonita? Devia ligar para Moskin para que confirmasse o que Gulbran Johansen, aliás, Sindre Falk, havia escrito? Seria necessário? No momento, não.
Voltou a olhar o relógio. Por que o fazia? O que estava deixando nervoso, salvo que havia marcado de se encontrar com Raquel às 11. Com certeza, Ellen teria lhe dado a resposta, mas Ellen não estava mais ali e ele não tinha tempo de começar a descobrir naquele momento. Precisamente isso, não tinha tempo. Continuou folheando as páginas, até chegar em 7 de outubro de 1995. Somente restavam umas poucas folhas. Harry notou que as palmas das mãos suavam. Sentia algo parecido ao que o pai de Raquel, quando recebeu a carta de Helena. Finalmente, precisar enfrentar o inevitável. Capítulo 109. Oslo. 7 de outubro de 1999. Vou morrer. Depois de tudo que tive que passar na vida, é estranho saber que, como a maioria das pessoas, será uma doença que me dará o golpe final. Como vou contar a Raquel e Oleg? Enquanto subia pela rua Karl Johan, pensei que, desde que Helena morrera, a minha vida ficará sem valor, e agora se convertia de repente em algo muito valioso para mim. Não porque não desejo me reencontrar consigo, Helena, mas porque descuidei da minha missão aqui na Terra durante muitos anos, se já me resta pouco tempo. Subi pelo mesmo declive de cascalho de 13 de maio de 1945. O príncipe herdeiro continua sem sair ao balcão para dizer que ele nos compreende. Ele somente compreende as situações difíceis dos demais. Não acho que virá. Creio que nos abandonou. Depois, adormeci apoiado contra uma árvore e tive um sonho longo e estranho, como uma revelação. E quando despertei, vi que também o meu companheiro estava de acordo. Daniel voltou. E sei o que quer. O Ford Escort deu um rugido quando Harry mudou com brutalidade a marcha, passando a primeira e a segunda, sucessivamente. E gritou como um animal ferido quando Harry pressionou e manteve o acelerador pesado a fundo. Um homem vestido com o traje típico de Sterdal cruzou apressado a zebra, no cruzamento da rua Vibe com Bostadveien, se livrando assim de que seu pé ficasse debaixo de uma roda. Na rua Egdehalsveien havia se formado uma fila de automóveis para chegar ao centro, e Harry passou para o meio das duas pistas sem deixar de apertar a buzina com a esperança de que os motoristas dos carros que vinham na direção contrária tivessem suficiente bom senso para se afastar. Acabava de fazer a manobra para se colocar na parte esquerda do arco que havia na frente do Lorry Café quando, de repente, uma parede azul claro cobriu todo o seu campo de visão. O ônibus. Era muito tarde para parar, de modo que girou por completo o volante, pesou ligeiramente o pedal do freio para mover a parte traseira do carro e deslizou até tocar o ônibus na lateral esquerda. O espelho lateral desapareceu com um breve rangido. Merda! Passou o ônibus, as rodas se agarraram ao asfalto e o levaram até o semáforo seguinte. Pesou a fundo o acelerador. Continuou tocando buzina com a vã esperança de que seu débil barulho chamasse a atenção no meio dos festejos do 17 de maio, às 10h15 da manhã no centro de Oslo. Assim dirigia, gritando, pisando o freio, enquanto Scott realizava desesperados esforços por se manter aferrado à mãe terra. As caixas vazias dos cacetes, os maços de cigarros e o próprio Harry se precipitavam para frente no interior do carro. Quando o veículo voltou a parar, deu uma cabeçada no vidro dianteiro. Um grupo de jovens apareceu de repente gritando e agitando bandeiras no meio da passagem de pedestres bem diante do carro. Harry esfregou a testa. Estava em frente do Slottsparken e da rua que levava ao palácio parecia cheia de gente. Do conversível que havia na pista contígua ouviu o rádio e a célebre emissão que era a mesma de todos os anos. A família real saúda do balcão, o desfile infantil e o povo reunido na praça do palácio. Os gritos de júbilo do povo se dirigem especialmente ao príncipe herdeiro, recém-chegado dos Estados Unidos, já que ele é. Harry pisou a embreagem, trocou a marcha e acelerou em direção ao meio-fio da calçada da rua de pedestres. Capítulo 10. Oslo. 16 de outubro de 2000. Comecei a sorrir outra vez. Na realidade, é Daniel quem sorri. Claro, não disse a ninguém que uma das primeiras coisas que fez quando voltou a despertar foi chamar Signe. Ligamos do telefone público do Ster. E foi tão terrivelmente divertido que rimos até chorar. Continuarei montando o planejamento esta noite. O problema continua sendo como conseguirei a arma que preciso. Capítulo 111. Oslo. 6 de fevereiro de 2000. Quando parecia que o problema estava por fim resolvido, Algrindal apareceu. Como era de esperar, estava acabado. Até o último momento confiei que não me reconhecesse. Pelo visto, ouvirá rumores de que eu havia morrido nos bombardeios de Hamburgo, porque acreditou que eu era um fantasma. Depois compreendeu que havia algo estranho e me pediu que lhe pagasse para ficar de boca fechada. Mas o Dali que eu conheço não conseguiria manter um segredo nem por todo o dinheiro do mundo. De modo que procurei ser a última pessoa com qual tivesse uma conversa. Não é que me agradasse, mas preciso reconhecer que senti certa satisfação ao verificar que não esqueci por completo das minhas habilidades de antigamente. Capítulo 112. Oslo.
6 de fevereiro de 2000. Durante mais de 50 anos, por 6 vezes ao ano, Edvar Mosken e eu nos encontramos no restaurante Ster, na primeira terça-feira a cada 2 meses. Ainda chamamos esses encontros de reuniões do Estado Maior, como fazíamos quando o restaurante ficava na Praça Yost-Torget. Perguntou-me a miúdo o que une a Edvar a mim, pois somos muito diferentes. Quem sabe não é mais que um destino comum que nos une. O fato de estarmos marcados pelos mesmos acontecimentos. Ambos estivemos na frente oriental, ambos perdemos as nossas esposas e nossos filhos são adultos. Não sei, mas por que não? O mais importante para mim é a certeza de que conto com a sua total lealdade. Claro que não esquece que eu lhe ajudei ao terminar a guerra, e lhe dei alguma mão também depois. Como no final dos anos 60, quando se descontrolou com a bebida e com as apostas de cavalo, se esteve a ponto de perder a companhia de transporte, se eu não tivesse pagado suas dívidas de jogo. Não, já não resta grande coisa do aguerrido militar que eu me lembro de Leningrado, mas, nos últimos anos, Edvar se reconciliou com a ideia de que a vida não fora como ele havia imaginado, e agora tenta retirar o máximo possível. Concentra-se nesse seu cavalo e não se dedica mais nem à bebida nem ao jogo, mas se contenta em me dar informações sobre as corridas de vez em quando. E a propósito de informações, foi ele quem disse que Ivan Ju havia perguntado se não seria possível que Daniel Gudezon estivesse vivo, depois de tudo. Liguei para Ivan naquela mesma noite e perguntei se ficará senil. Mas Ivan me contou que, há uns dias, havia apanhado o fone na extensão do quarto e que ouvirá a voz de um homem que afirmava ser Daniel e que sua mulher havia se apavorado. O homem que ligou pelo telefone dissera à sua mulher que voltaria a ligar na outra terça-feira. Ivan afirmava que ouviu ruídos como de um café, então agora se dedicava a visitar os cafés de Oslo todas as terças-feiras, para tentar se encontrar com este homem. Sabia que a polícia não ia se preocupar com uma ninharia assim, e não contará nada a Signe porque ela tentaria dissuadi-lo de sua procura. Tive que morder a mão para não começar a rir antes de desejar sorte a esse velho imbecil. Desde que me mudei para o apartamento de Majorstuen, não vi mais Raquel, embora continuássemos nos falando por telefone. Parece que ambos estamos fartos de brigar. Eu desisti de lhe explicar o que fez a sua mãe e a mim quando se casou com esse russo, vindo de uma velha família de bolcheviques. Já sei que para você foi uma traição, mas já faz tanto tempo. Por que não esquecemos esse tema? Mas não faz tanto tempo. Oleg pergunta por mim. É um bom rapaz. Ainda que espere que não fique tão teimoso e independente como a mãe, que herdou esses traços de Helena. Se parecem tanto que, ao falar disso, os meus olhos se enchem de lágrimas. Edvar me emprestou a sua cabana para a semana que vem. Lá testarei o rifle. Daniel se alegra com disso. O semáforo ficou verde e Harry pisou o acelerador. O carro bamboleou quando as rodas bateram contra o meio-fio da calçada, em seguida deu um salto nada elegante para, de repente, se ver no meio do gramado. A rua de pedestres estava cheia de gente, de modo que Harry continuou transitando pela grama. Foi deslizando em zigue-zague entre as ilhas e 4 jovens que haviam tido a ideia de fazer um piquenique no meio do parque, sobre uma manta. No espelho retrovisor viu o jogo das luzes azuis dos carros de polícia. Junto à guarita da Guarda Real, a multidão se amontoava até o ponto de que Harry parou. Saiu do carro de um salto e começou a correr até as barreiras que rodeavam a praça do palácio. Polícia! Gritou Harry enquanto abria caminho entre a multidão. Os que estavam na primeira fila haviam se levantado muito cedo para ter certeza de conseguir um bom lugar e se afastaram de má vontade. Quando pulou as barreiras, um guarda real tentou detê-lo, mas Harry afastou o braço mostrando sua identidade e chegou à praça aos tropeções. O cascalho rangia sob seus pés. Colocou-se de costas ao desfile infantil. Nesse preciso momento, a escola infantil de Stendhal e a banda de música juvenil de Valerenga desfilavam sob o balcão do palácio, onde a família real saudava o povo no ritmo dos tons desafinados de Aime Jascha Gigolo. Harry olhou para uma longa série de rostos de reluzente sorriso, se de bandeirolas nas cores vermelho, branco e azul. Seus olhos escrutaram para cima e para baixo as filas de assistentes, aposentados, senhores que tiravam fotos, pai de família com seus pequenos aos ombros, mas nem rastro de Cindy Falk, Gulbrand Johansen, Daniel Gudezon. Merda! Gritou, mas de desespero. Mas ali, ante as barreiras, viu um rosto conhecido. Alguém que trabalhava vestido de civil, com transmissor e óculos de sol escuros. De modo que, depois de tudo, havia seguido o conselho de Harry de apoiar os pais de família em lugar de ir aos Cosma. Ao Vorsen. Capítulo 113. Oslo. 17 de maio de 2000. Signe está morta. Foi executada como traidora há 3 dias, com uma bala que atravessou seu pérfido coração. Depois de ter me mantido firme tanto tempo, vacilei quando Daniel me deixou depois do tiro. Abandonou-me em um solitário desconcerto. Permiti que a dúvida aflorasse e passei uma noite terrível. A doença não melhora as coisas. Engoli 3 pílulas, mesmo que o Dr. Buer me falasse para tomar apenas uma. Ainda assim, a dor era insuportável. Mas ao final adormeci no dia seguinte quando acordei. Daniel voltará para o meu lado com renovadas forças. Era a penúltima etapa, então agora continuamos navegando a toda vela. Venha ao circo da fogueira no acampamento, olhe a chama vermelha e dourada, aquela que nos incentiva a avançar até a vitória, mas que exige fidelidade na vida ou na morte. Já se aproxima o dia em que a grande traição será vingada. Não tenho medo. O mais importante é,
Claro, que a traição seja conhecida. Se quem encontrar estas memórias não forem as pessoas adequadas, me exponho a que sejam destruídas ou se mantenham em segredo pelas possíveis reações das massas. Ante tal eventualidade, tenho dado as pistas necessárias para um jovem oficial do CNI. Agora somente resta verificar se é inteligente. Mas a minha intuição me diz que é uma pessoa íntegra. Os últimos dias foram dramáticos. Começaram quando decidi que terminaria o assunto com Signe. Acabava de ligar para dizer que iria buscá-la e saía do restaurante Steer quando, através do vidro que cobre toda a parede do café de em frente, vi o rosto de Ivan Ju. Fingi não tê-lo visto e continuei caminhando, mas sabia que ele compreenderia quando pensasse um pouco. Ontem recebi a visita do policial. Achava que as pistas que lhe dera eram tão claras que compreenderia a relação antes que eu tivesse encerrado a minha missão. Mas dera com o rastro de Gudbrand Johansen em Viena. Compreendi então que precisava ganhar tempo, 48 horas, no mínimo. Assim lhe contei uma história sobre Ivan Ju, que acabava de inventar, precisamente ante a eventualidade que acontecesse uma situação como essa. Disse-lhe que Ivan era uma pobre alma ferida e que Daniel havia se instalado em seu interior. Para começar, a história faria acreditar que Ju era o responsável por tudo, inclusive do assassinato de Signe. E para continuar, o suicídio que havia planejado para Ju ficaria mais verossímil. Quando o policial saiu, pus em seguida mãos à obra. Ivan Ju não parecia especialmente admirado quando abriu a porta e me viu na escadinha. Não sei se foi porque tivera a oportunidade de pensar ou se já havia perdido a capacidade de se admirar. De fato, parecia já estar morto. Coloquei uma faca em sua garganta e lhe jurei que o mataria com a mesma facilidade com que havia matado seu cachorro se movesse. Para confirmar que havia me entendido, abri a bolsa do lixo que levará e lhe mostrei o animal. Subimos ao quarto e se colocou docilmente em cima da cadeira e atou a correia do cachorro ao gancho da lâmpada. Não quero que a polícia tenha mais pistas até que tudo tenha terminado, assim precisamos fazer que pareça suicídio, disse. Mas ele não reagiu, parecia indiferente. Quem sabe, talvez lhe fizesse um favor. Depois, limpei as impressões digitais, coloquei a bolsa com o cachorro no congelador e deixei as facas. Tudo estava pronto e somente fui dar uma última olhada no quarto quando de repente ouvi render o cascalho e vi um carro de polícia na rua. Havia parado como se estivesse esperando algo, mas eu compreendi que estava em perigo. Fiquei nervoso, claro, mas por sorte Daniel apanhou o comando e agiu com rapidez. Fui apanhar as chaves dos outros 2 quartos e verifiquei que uma delas servia para a fechadura do quarto em que estava pendurado Ivan. Coloquei-a no chão, no interior do quarto, apanhei a chave original e a utilizei para fechar a porta por fora. Finalmente, larguei a chave desse quarto no outro. Não levei mais de uns segundos e depois, fui tranquilamente para a sala e disquei o número de Harry Hole. E, um segundo mais tarde, ele entrou pela porta. Ainda que tivesse vontade de rir, creio que consegui adotar uma expressão de surpresa. Possivelmente, porque estava um tanto surpreso. De fato, eu o vira com outros 2 policiais, naquela noite em Slottsparken. Mas acho que ele não me reconheceu. Talvez porque hoje estava vendo Daniel. E, claro, me lembrei de limpar as impressões digitais das chaves. Harry, o que faz aqui? Aconteceu algo? Escute, apanhe o transmissor e informe que, como? A banda do colégio de Botelka desfilava por ali fazendo barulho com os tambores. Disse que, gritou Harry. O quê? Gritou Alvorsen. Harry lhe arrebatou o transmissor. Escutem todos. Mantenham os olhos bem abertos procurando um homem de uns 80 anos, 1,75 m de altura, cabelo grisalho. É possível que esteja armado. Repito, pode estar armado e é extremamente perigoso. Suspeito que tem planos de realizar um atentado, de modo que verifiquem as janelas que estejam abertas e os telhados da área. Repito. Harry repetiu a mensagem, enquanto Alvorsen olhava boquiaberto. Quando terminou, Harry lhe jogou o transmissor. Seu trabalho é conseguir suspender a festa de 17 de maio, Alvorsen. O que disse? Você está trabalhando. Em troca, eu pareço. Bom, não me escutarão. Alvorsen observou o rosto sem barbear de Harry, a camisa amassada e mal abotoada e os sapatos sem meias. Quem não o escutará? Não me entendeu? Gritou apontando com o dedo. Capítulo 114. Oslo, 17 de maio de 2000. Amanhã, 400 metros de distância. Já fiz isso antes. A folhagem no parque se encherá de novos brotos verdes, tão cheios de vida, tão vazia de morte. Mas eu preparei o caminho para a bala. Uma árvore morta, sem folhas. A bala virá do céu, como o dedo de Deus, e apontará para os filhos dos traidores, e todos verão que ele faz algo de coração impuro. O traidor falou que amava sua pátria, mas abandonou-a. Pediu que o salvássemos dos invasores do oeste, mas depois nos taxou de traidores. Alvorsen correu até a entrada do palácio, enquanto Harry ficava na praça, dando voltas como um bêbado. Ainda demorariam uns minutos em retirar todos do balcão. Antes, os homens importantes tomariam decisões que teriam de responder depois, pois não se suspende 17 de maio por qualquer coisa, simplesmente porque um oficial de polícia tinha falado com um colega. Passeou o olhar pela multidão, sem saber o que procurava na realidade. Virá do céu. Levantou o olhar. As árvores, tão vazias de morte, eram tão altas e de tão espessas folhagens que nem com uma boa mira seria possível disparar das casas ao redor.
Harry fechou os olhos. Seus lábios se moviam. Ajude-me agora, Ellen. Preparar o caminho. Por que se mostraram tão surpresos os dois funcionários da direção municipal de parques públicos quando ele passou ontem por ali? A árvore não tinha folhas. Voltou a abrir os olhos. Seu olhar percorreu as copas das árvores e viu um carvalho morto. Harry notou que o coração acelerava. Virou-se e esteve a ponto de pisar num tambor em sua corrida para o palácio. Quando chegou ao centro da linha imaginária que unia a árvore e o balcão do palácio, parou, olhou a árvore. Detrás dos ramos nus se levantava um gigante de vidro gelado. O Hotel SS. Claro. Assim fácil. Uma bala. Ninguém reagiria ante o ruído de uma explosão na festa de 17 de maio. Depois, iria tranquilamente até a recepção e depois para as ruas cheias de gente, onde desapareceria. E então, o que acontecerá depois? Não poderia pensar nisso agora. Agora. Precisava agir. Agir. Mas estava esgotado. Em lugar da excitação própria da situação, Harry sentia vontade de ir embora para casa dormir, e em seguida despertar para um novo dia, em que nada daquilo tivesse acontecido, que tudo fosse um sonho. O ruído da sirene de uma ambulância que passava pela rua Drammensveien o retirou de seu ensimesmamento. O som cortou o fluir da banda. Merda! E recomeçou a correr. Capítulo 115. Hotel Radisson SS. 17 de maio de 2000. O velho se inclinou para a janela com as pernas flexionadas, segurando o rifle com ambas as mãos enquanto escutava as sirenes da ambulância, que se afastava lentamente. Chegou tarde. Todo mundo morre. Voltará a vomitar. Sobretudo sangue. As dores quase o fizeram perder os sentidos, e depois parou ajoelhado no chão do banheiro, esperando o efeito das pílulas. 4 pílulas. A dor começou a diminuir. Somente sentiu uma última pontada, como para lembrá-lo de que não demoraria em voltar, e o banheiro recuperou as formas. Um dos 2 banheiros, com jacuzzi. Ou se tratava de uma banheira com jatos de vapor. De qualquer maneira, havia um televisor, que ele havia ligado, e via nesse momento que cantavam hinos patrióticos que jornalistas elegantemente vestidos comentavam o desfile infantil em todos os canais. Agora estava sentado na sala de estar. O sol parecia suspenso no céu como uma imensa fonte de luz que iluminava tudo. Sabia que não devia olhar diretamente para a luminosidade, pois ela produzia cegueira noturna e não poderia ver os franco-atiradores russos que deslizam pela neve na terra de ninguém. Já estou vendo, sussurrou Daniel. Há uma, no balcão, bem atrás da árvore morta. Árvores? Não haviam árvores naquela paisagem devastada pelas bombas. O príncipe herdeiro saíra para o balcão, mas não dissera nada. Vai escapar, gritou uma voz que parecia a de Sindri. Não, disse Daniel. Nenhum fudido bolchevique vai escapar. Ele sabe que o vimos. Vai entrar na trincheira. Que nada, disse Daniel. O velho apoiou o rifle sobre a borda da janela. Havia utilizado uma chave de fenda para conseguir abrir a janela. O que lhe dissera a jovem de recepção naquela ocasião? Que eram bloqueadas para que nenhum hóspede resolvesse cometer alguma estupidez. Aplicou o olho na mira telescópica. As pessoas ficavam muito pequenas lá embaixo. Ajustou a distância. 400 metros. Quando alguém atira para cima e para baixo, precisa levar em conta que a força da gravidade afeta a trajetória da bala, que é diferente a quando se dispara na horizontal. Mas Daniel sabia de tudo. O velho olhou o relógio. 15 para as 11. Havia chegado o momento. Colocou a face contra a pesada e fria culatra do rifle e segurou-a firme com a mão esquerda. Fechou o olho esquerdo. O corrimão do balcão ocupou a lente da mira. Viu alguns casacos negros. Até que encontrou com o rosto que procurava. O mesmo jovem rosto de 1945. Daniel se concentrava mais e mais, se esforçando para apontar bem. Diante do balcão, fora do campo de visão, o carvalho morto apontava para o céu com seus negros dedos ossudos. Havia um pássaro pousado em um dos ramos, no meio do ponto da mira. O velho se moveu inquieto. Há pouco tempo o passarinho não estava ali. Não demoraria em levantar o voo. Deixou cair o rifle e encheu os pulmões doloridos de ar fresco. Brum-rum, brum-rum. Harry deu um soco no volante e voltou a girar a chave de contato. Brum-rum, brum-rum. Arranque de uma vez, carro de merda. Do contrário, vou levá-lo para o desmanche amanhã mesmo. O Scott arrancou com um rugido e saiu levantando uma nuvem de grama e terra. Virou bruscamente à direita. Os jovens que haviam se deitado no gramado levantaram as suas garrafas de cerveja e gritaram. Viva, viva, enquanto Harry se dirigia ao Hotel SAS. Em primeira e com o dedo na buzina, abriu caminho sem problemas pela rua cheia de gente. Mas, ao chegar no jardim de infância que havia ao final do parque, um carrinho de bebê apareceu de repente de trás de uma árvore. De modo que fez um brusco giro à esquerda, em seguida outra vez à direita, e esteve a ponto de bater contra o portão das estufas. O carro terminou de lado na rua Vigelandsveien, ante um táxi, enfeitado com bandeiras norueguesa, serraminhos de álamo, que precisou frear repentinamente, mas Harry pisou o acelerador e conseguiu se esquivar dos carros que vinham de frente, até entrar na rua Oberg. Parou ante as portas giratórias do hotel e saiu de um salto do carro. Quando se precipitou para o interior da recepção,
repleta de gente, aconteceu um segundo de silêncio, em que todo mundo pareceu pensar que ia ser testemunha de um acontecimento excepcional. Mas a única coisa que viram foi um homem muito bêbado, na comemoração do 17 de maio. Era uma imagem tão familiar que voltaram a subir o tom de voz em seguida. Harry começou a correr até uma daquelas estúpidas ilhotas de atenção aos clientes. Bom dia, disse uma voz. Um par de sobrancelhas surpresas debaixo do cabelo ruivo e encaracolado, que mais parecia uma peruca, o olharam para cima e para baixo. Harry olhou o nome da placa. Betty Andresen. O que vou lhe dizer não é uma brincadeira, de modo que me escute com atenção. Sou policial e tenho um terrorista no hotel. Betty Andresen olhou para aquele homem alto, com os olhos avermelhados que, de fato, a fez pensar que era maluco, bêbado ou as ambas coisas. Verificou a identidade de policial que ele mostrava e ficou observando um bom tempo. Nome? Perguntou a recepcionista. Sindri Falk. Seus dedos percorreram o teclado. Sinto muito, não temos nenhum hóspede com esse nome. Merda. Tente com Gudbrand Johansen. Tampouco temos algum Gudbrand Johansen, Sr. Ho. Não errou de hotel? Não. Está aqui, e agora mesmo está em seu quarto. Então falou com ele. Não? Não. Eu? Levarei muito tempo para explicar. Harry cobriu o rosto com a mão. Vamos ver. Preciso pensar. Deve estar num dos quartos dos últimos andares. Quantos andares tem o hotel? 22. E quantos clientes, do 10º andar para cima, que não entregaram a chave do quarto? Muitos. Harry levantou as duas mãos e parou olhando-a fixamente. Claro, sussurrou. Isto é missão de Daniel. Perdão? Procure por Daniel Gudesen. Que aconteceria depois? O velho não sabia. Não existia nenhum depois. Ou ao menos, não havia existido nenhum depois até aquele momento. Havia colocado 4 balas no parapeito da janela. O metal dourado dos cartuchos refletia os raios do sol. Voltou a colocar o olho na mira telescópica. O pássaro continuava ali. Reconheceu, tinha o mesmo nome. Apontou para a multidão. Passeou o olhar pelo rio de gente que havia junto às barreiras. Até que parou sobre algo conhecido. Seria possível? Enfocou bem a mira. Sim, não havia dúvida. Era Raquel. O que estaria ela fazendo ali, na praça do palácio? E Oleg também estava. Raquel levantou e passou para o outro lado da barreira. Tinha uma filha muito forte. Suas mãos eram muito fortes, como as de sua mãe. Viu-o subir até a guarita da guarda real. Raquel olhou o relógio. Parecia estar esperando alguém. Oleg usava o casaco que ele havia lhe presenteado no Natal. O casaco do avô. Como, segundo Raquel, conseguia Oleg dizer. Parecia que já estava um tanto pequeno. O velho sorriu. Precisava lhe comprar um novo esse outono. Desta vez, as dores apareceram sem avisar e aspirou à procura de ar. Caíam lampejos de luz e suas sombras avançavam encurvadas para ele ao longo da parede da trincheira. Tudo ficou às escuras, mas, quando notou que iria entrar na escuridão, os dores cederam. O rifle havia caído ao chão, e tinha a camisa agarrada ao corpo, empapada em suor. Colocou-se de pé, deixou o rifle outra vez na borda da janela. O pássaro havia voado. A linha de tiro estava limpa. Aquele rosto de garoto voltava a estar no ponto de mira. O garoto havia estudado. Oleg devia estudar também. Era a última coisa que dissera para Raquel. Era a última coisa que dissera a si mesmo, antes de matar Brandalg. Raquel não estava em casa no dia que ele passou por Homem-Colvém para apanhar uns livros, de modo que entrou, por casualidade, viu o envelope que havia sobre a mesa, com o carimbo da embaixada russa. Leu a carta, deixou e ficou olhando, através da janela, o jardim, os montes de neve fruto da última nevasca, o último estertor do inverno. E depois, procurou nas gavetas da mesa e encontrou as outras cartas, as que traziam carimbo da embaixada norueguesa, e as cartas sem carimbo, escritas em guardanapos e folhas de cadernos, assinadas por Bernit Brandalg. E pensou em Christopher Brochard. Nenhum russo de merda ia matar o nosso soldado de guarda esta noite. O velho levantou a alavanca de segurança. Sentia uma estranha calma. Recordou como fora fácil degolar Brochard e dar um tiro em Bernit Brandalg. O casaco do avô, um casaco novo. Esvaziou os pulmões. Colocou o dedo no gatilho. Harry levava na mão uma chave mestra que servia para abrir todos os quartos do hotel, e quando as portas do elevador estavam a ponto de fechar, conseguiu enfiar o pé para que se abrissem outra vez. Um grupo de rostos boquiaberto olhou com assombro. Polícia! Gritou Harry. Todo mundo para fora. Foi como se tivesse soado a sirene do recreio do colégio, mas um homem de uns 50 anos num traje riscadinho azul, um enorme laço do 17 de maio no peito e uma fina capa de caspa sobre os ombros, ficou dentro. Bom homem, somos cidadãos noruegueses e isso não é um estado policial. Harry passou junto ao homem, entrou no elevador e apertou o número 22. Mas o homem não havia terminado de falar. Dê-me uma razão para que eu, como contribuinte, saiba por tenho de tolerar. Harry apanhou a cartucheira da arma regulamentar de Weber. Aqui tenho 6 razões. Senhor contribuinte, fora. O tempo passa voando, e rapidamente passará também este novo dia. À luz do amanhecer, veremos melhor, veremos se é amigo ou inimigo. Inimigo, inimigo. Tarde ou cedo, ao final pegarei. Casaco do avô. Feche o bico, não existe um depois. O rosto que está na mira telescópica tem um aspecto grave. Sorria. Rapaz. Traição, traição, traição. Pressione o tanto o gatilho até que este não oponha mais resistência.
Uma terra de ninguém onde o momento do disparo se encontra em um lugar indefinido. Não pense em explosões nem em recuar. Continua apertando. Deixe que passe quando tiver que passar. O estrondo deixou surpreso. Durante uma milésima de segundo, ficou tudo em silêncio, em total silêncio. E então se ouviu o eco e as ondas sonoras pousaram sobre a cidade sob o súbito silêncio provocado pelos milhares de ruídos que emudeceram no mesmo instante. Harry corria pelos corredores do 22º andar quando escutou o estrondo. Merda! Berrou. As paredes, que pareciam se precipitar até ele como se corressem a ambos os lados de seu corpo, davam a sensação de estar atravessando um enorme tubo. Portas, quadros, cubos azuis. Seus passos apenas se ouviam no grosso tapete. Bem, os bons hotéis pensam em amortecer o ruído. E os bons policiais pensam no que vão fazer. Merda! Uma máquina de gelo. Quarto 2254, quarto 2256. Uma nova detonação. A Suite Palace. O coração batia acelerado. Harry se colocou a um lado da porta e enfiou a chave mestra na fechadura. Ouviu-se um leve zumbido e, depois, um claro clique antes que a luz do indicador ficasse verde. Harry desceu a maçaneta com cuidado. A polícia tinha procedimentos regulamentares para situações como aquela. Harry havia assistido a um curso e os havia aprendido, mas não pensava seguir um só deles. Abriu a porta de um puxão, entrou empunhando a pistola com as duas mãos e se colocou de joelhos na porta da sala. A luz inundou o quarto, cegando-o. Uma janela aberta. O sol pendia como um halo por trás do vidro, por cima da cabeça de uma pessoa de cabelos brancos que se virou lentamente. Polícia! Solte a arma! Gritou Harry. As pupilas de Harry se abriram e a silhueta do rifle que ele estava apontando ficou visível. Solte a arma! Repetiu. Já fez o que veio fazer. Falk. Missão cumprida. Acabou. Era curioso, mas as bandas de música continuavam tocando, como se nada tivesse acontecido. O velho levantou o rifle e colocou a culatra contra a face. Os olhos de Harry haviam se habituado à luz e agora olhava fixamente para a boca de uma arma que, até o momento, somente vira em fotografias. Falk murmurou umas palavras que ficaram afogadas por causa de um novo estrondo, mais agudo e mais claro. Que M! Sussurrou Harry. Por trás de Falk, fora da janela, viu-se levar uma nuvem de fumaça como uma borbulha vinda dos canhões do forte de Akershus. As salvas de 17 de maio. Eram as salvas de 17 de maio. E Harry as ouviu, como ouviu os gritos de júbilo. Inspirou profundamente. O quarto não cheirava a pólvora queimada. Falk não havia disparado. Ainda não. Apertou a culatra do revólver e observou o rosto enrugado que o olhava inexpressivo por cima da mira. Não se tratava somente de sua vida e a do velho. As instruções eram claras. Venho da rua Vibe e li o diário, confessou Harry. Gulbran Johansen. Ou talvez esteja falando com Daniel. Harry apertou os dentes e dobrou um pouco o dedo no gatilho. O velho voltou a murmurar. O que disse? Senha, disse o velho com uma voz rouca e totalmente diferente a que Harry ouvirá antes. Não faça isso, disse Harry. Não me obrigue. Uma gota de suor rodou pela testa de Harry, correu pelo nariz e ficou pendurada na ponta, como se não terminasse de se decidir a cair. Harry mudou a posição das mãos em torno da culatra de sua pistola. Senha, repetiu o velho. Harry via seu dedo se aferrar mais e mais ao gatilho. Sentiu em seu coração a angústia da morte. Não, repetiu Harry. Ainda não é muito tarde. Mas sabia que não era verdade. Era muito tarde. O velho estava longe de toda sensatez, longe deste mundo, desta vida. Senha. Rapidamente tudo teria terminado para os dois. Somente restava algo de tempo lento, uma vez mais, o tempo da noite de Natal. Antes, Oleg, disse Harry. A arma apontava diretamente para sua cabeça. Uma buzina soou ao longe. Um estremecimento percorreu o rosto do velho. A contrassenha é Oleg, repetiu Harry. O dedo deixou de se mover em torno ao gatilho. O velho abriu a boca para dizer algo. Harry continha a respiração. Oleg, repetiu o velho. Soou como uma rajada de vento em seus lábios ressecados. Harry não conseguiu explicar depois como foi, mas viu. O velho desapareceu nesse mesmo segundo. No instante seguinte, por trás das rugas, um rosto de garoto o olhava. A arma já não lhe apontava e Harry desceu o revólver. Depois, estendeu a mão com cuidado e a pousou sobre o ombro do velho. Me promete que não? Começou o velho com voz apenas perceptível. Prometo, afirmou Harry. Me encarregarei pessoalmente de que não venha à luz nenhum nome. Oleg e Raquel não se verão prejudicados. O velho olhou para Harry longo tempo. O rifle caiu ao chão de repente e o homem desmoronou. Harry apanhou o carregador do rifle e o deixou no sofá, antes de discar o número da recepção e pedir a Betty que solicitasse uma ambulância. Depois, ligou para o celular de Alvorsen e falou que o perigo já havia passado. Estendeu o velho no sofá e se sentou para esperar em uma cadeira. No final, eu peguei, sussurrou o velho. Esteve a ponto de fugir, sabia? A quem pegou? Perguntou Harry, dando uma tragada em seu cigarro. A Daniel, claro. No final, o peguei. Helena tinha razão. Eu sempre fui o mais forte. Harry apagou o cigarro e se aproximou da janela. Estou morrendo, sussurrou o velho. Eu sei, disse Harry. Está em meu peito. Está vendo? O quê? O furão. Mas Harry não via nenhum furão. Somente viu uma nuvem que fluía pelo céu, as bandeiras norueguesas se agitando ao sol em todos os mastros da cidade e um pássaro cinza que passou batendo as asas ante a janela.
mas nenhum furão.